E aí, pessoal, vamos lá? Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Hugo e hoje eu queria um tempinho aqui do tempo de vocês para poder falar sobre hobbies e talvez como a modernidade acabou fazendo com que o sentido do hobby fosse perdido com o passar do tempo, tá? Mas antes, como eu sou psicólogo clínico, para quem quiser fazer psicoterapia comigo, o link vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Eu vou também deixar no primeiro comentário fixado e o link também para o meu Instagram, para minha newsletter ou qualquer outro link que eu acho interessante vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? Dito isso, hoje eu queria falar sobre hobbies, né? Primeiro, eu queria trazer um pouco aqui de um certo assunto, né? E até mesmo levar uma pergunta para você que está assistindo. Qual é o hobby que tu pratica? Qual é o hobby que tu faz assim no teu dia a dia, na tua semana? O que que tu faz sem haver ali uma necessidade de cobrança ou de performance? Tudo que tu faz que não seja trabalho carrega essa necessidade de performar, carrega essa necessidade de ir melhorando de como forma obrigatória com o passar do tempo? Se houver, talvez não seja um hobby assim, ou pelo menos o sentido de hobby ele foi perdido para isso que tu acaba fazendo hoje na tua atualidade, tá? E aí, levando essa pergunta, eu queria começar justamente dentro desse ponto, né? Eu acredito que dentro da realidade de hoje, né, os jovens acabaram passando por uma onda, chuva ou qualquer palavra que possa tentar nomear esse fenômeno que aconteceu, que foi a produtividade que foi sendo colocada de forma obrigatória em todas as coisas que a gente for fazer, seja no trabalho, seja no estudo, seja no hobby, e aí qualquer que for o hobby, tá? Seja pintar, desenhar, cantar, pô, tocar algum violão, tocar algum instrumento, né? Fazer algum esporte, fazer jiu-jitsu, fazer MMA, fazer boxe, fazer muay thai, fazer qualquer coisa que seja, judô, sabe? E eu acredito que essa produtividade, com o passar do tempo, ela foi sendo colocada de forma obrigatória em diversas caixinhas da tua vida. E aí, como eu disse, eu reforço, dentro do estudo, dentro do hobby, dentro do trabalho, dentro das tuas relações interpessoais, a produtividade ela foi sendo colocada aí dentro, tá? E aí, por que que eu acho que isso é importante de ser citado, né? Primeiro, o que que eu acho que deveria ser o hobby? Eu acho que um hobby ele deveria ser um local onde você pudesse fazer algo que não seja a sua obrigatoriedade, que não ocupe ali esse espaço de obrigação, que não ocupe esse espaço de performance e que você goste de fazer isso, sabe? Então, sair para poder fotografar a sua cidade, sair para poder conhecer um restaurante, sair para poder qualquer coisa que seja que te leve sentimentos positivos e que não esteja imerso dentro dela um senso de que você precisa performar, melhorar com o passar do tempo, tá? E aí, por que que eu acho que primeiro nomear isso é o mais importante? Porque se a gente não nomeia, a gente não tem margem para poder trazer uma certa avaliação, tá? E eu, como psicólogo, gosto de deixar as coisas um tanto quanto claras para poder trabalhar em cima disso. E aí, com o passar do tempo, né, o que que a gente foi vendo foi que a gente foi tornando nossos hobbies uma forma de performar e não só isso. Muitas pessoas foram tornando seus hobbies uma forma de trazer renda extra para sua vida. Não estou dizendo que isso é ruim, estou dizendo que isso aconteceu, tá? Então tu vai fazer alguma coisa, tu tenta empreender dentro daquilo. Tu vai fazer, sei lá, jiu-jitsu, tu tenta criar alguma coisa dentro disso. Tu vai, não sei, tu vai trabalhar ter um hobby de mexer com argila, fazer qualquer coisa, sabe? Você acaba tornando esse espaço um tanto quanto parte do seu trabalho também, não somente pelas características, mas até mesmo de forma direta, né? E aí tu vai, pô, eu gostei muito, eu vou tentar fazer com que isso seja o meu trabalho. É um problema? Não vejo de forma obrigatória como um problema, mas vejo que é uma característica que talvez não devesse ocupar o lugar do hobby e que vai passar a ocupar, que é essa questão de você tornar o seu contato com isso não somente uma forma de ficar bem, não somente uma forma de fazer alguma coisa que tu goste, mas talvez agora dentro disso vai acabar estando aí uma necessidade, uma obrigatoriedade de performar, não no sentido de fazer aquilo bem, né? Mas no sentido de envolver ali talvez um lado financeiro seu. Isso foi crescendo cada vez mais, veio lá da gringa, né? E eu acabo vendo isso daqui dentro do Brasil também, em diversas pessoas em diversos movimentos, tá? Então tu vai, pô, começa a correr e tu começa a criar um grupo de corrida para poder movimentar a galera da tua cidade. Ah, isso é ruim? Não, não é ruim. Eu acho que afirmar que isso seria algo ruim é um tanto quanto superficial.
Porém, entretanto, todavia, você vai estar colocando uma característica dentro desse teu hobby que talvez não devesse ocupar esse espaço. E aqui eu vou puxar um pouco para minha área agora, tentar colocar o hobby, ou pelo menos tentar colocar a psicologia dentro do hobby. E por que que eu acho isso interessante, né? Existe conceito dentro da psicologia que a gente não, né? Mas tem uma galera que acaba confundindo bastante esse termo aí, que é o termo da motivação. Geralmente a galera faz uma confusão de motivação com entusiasmo, sabe? Está totalmente animado para poder fazer alguma coisa. São coisas diferentes, tá? Mas dentro de motivação a gente tem uma certa diferenciação, tá? Que é a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. E o que acaba acontecendo é que a necessidade de performar dentro de um hobby acaba matando essa primeira motivação. A motivação intrínseca, então, ela é quando você faz algo pelo sentimento positivo que aquilo te traz, pela vontade, pelo entusiasmo, pelo interesse, pela curiosidade, pelo prazer, sabe? Qualquer sentimento positivo que aquilo ali possa te trazer, isso é um motivo intrínseco pelo qual você está fazendo aquilo. A extrínseca, acho que fica um pouco claro, é pelo contrário, né? É pelo que você consegue, não de forma interna, mas de forma externa. Então, pô, vou ganhar uma medalha, vou competir, uma recompensa, reconhecimento, dinheiro, aprovação, qualquer coisa que possa ser nomeada, ou pelo menos que está vindo de fora de si, né? A gente pode nomear aí sendo, então, uma motivação extrínseca. E aí, por que que eu digo, né, então, que a necessidade de performar faz com que você acabe não tendo tanto, ou pelo menos tendo ali afetado essa motivação interna? A mudança aqui, ela sai do foco pelo qual você está fazendo aquilo e vai muito mais pro resultado, sabe? Acaba que você não tem essa motivação intrínseca e acaba tendo um aumento aí, talvez, dessa motivação extrínseca. O que que acontece? Qual é o problema disso? Uma das coisas mais relevantes aqui que eu vou poder dizer que é justamente a ansiedade, né? Quando você acaba vivendo esse ciclo aí, a tua ansiedade, né, por performar, acaba afetando todo o processo. Então, se você não vai bem, né, em um treino ou em qualquer outra situação que você esteja se colocando como hobby, acaba com que a tua motivação, ela fica afetada, né? E aí entra aquele questionamento de, pô, será que faz sentido ainda? Ou por que que eu tô fazendo isso? Ou eu sou ruim nisso? E aí entra uma outra parte também, que é a comparação, né? Ela começa a passar a surgir dentro dessa realidade, justamente porque você foi deixando de ter motivos internos e só tendo motivos externos. Não é porque eu estou falando isso aqui ou que eu sei que acontece que eu estou blindado a não passar por isso, né? Pelo contrário, eu já passei por isso um tempo atrás e foi dentro do meu hobby que eu considero talvez um dos meus hobbies principais, assim, que foi justamente o jiu-jitsu, tá? Ali quando eu estava começando a treinar, entendendo como é que funcionava, eu tinha uma motivação interna muito grande, sabe? Eu estava realmente querendo buscar aquilo, eu estava realmente querendo aprender aquilo, estava realmente interessado naquilo, né? Só que a partir de um momento ali, é bem comum, né, que aconteça com qualquer pessoa, em qualquer atividade, uma certa estagnação, sabe? Você começa muito motivado e aí tende com que essa motivação ela passe a ficar um pouco mais estável. E aí quando isso acontece, quando esse momento chega, as pessoas podem relatar ali uma dificuldade um pouco maior para poder estar fazendo aquilo, já que a motivação estava bem grande e você estava acostumado com aquilo. Aí quando ela tende ali a ficar estagnada, né? As pessoas podem acabar relatando ali uma dificuldade um pouco maior para poder fazer aquilo e se engajar naquilo. Foi o que aconteceu comigo. Ali no jiu-jitsu eu tava me sentindo mal, assim, por estar sempre querendo melhorar, né? E tem uma janela ali que quando você começa algo, você tem muita coisa para poder aprender. Certo? Acontece que você, nesse primeiro momento, você aprende muitas coisas. Você tem uma facilidade muito grande para poder sair de um dia de treino e sair ali com a sensação de que você aprendeu alguma coisa. Só que quando passa essa primeira janela, né, talvez o aprendizado que você vai precisar ter, ele vai necessitar de um pouco mais de tempo, porque as coisas passam a ser um pouco mais complexas para você. No primeiro momento, não, é tudo muito novo, então você consegue ter muitas coisas para poder aprender. E aí, com o tempo, né, eu fui entendendo que o jiu-jitsu ele pedia de mim talvez algo que eu não estava dando, né, que era realmente tempo, né? E eu fui entendendo que para eu poder melhorar, para eu poder me sentir satisfeito, não totalmente, tá, mas parcialmente mesmo, ou até mesmo mais do que eu estava sentindo naquele momento,
era preciso tempo, era preciso com que eu fosse melhorando de forma gradual. E aí quando eu respeitei, né, esse momento onde a gente aprende muita coisa, depois a gente cai, depois a gente tende ali a estabilizar. Eu entendi que isso iria acontecer e que eu estava vivendo aquilo. E até hoje eu treino jiu-jitsu depois de anos, né? Eu ainda continuo treinando de forma, pô, constante e sem com que eu fique me cobrando tanto que eu me cobrava anteriormente. Por que que eu quero falar, por que que eu quis montar esse vídeo aqui para poder falar sobre hobby, né? Hoje a gente vê uma dificuldade muito grande das pessoas estarem fazendo algo somente por fazer, tá? Então sempre a gente... Eu fiz um vídeo lá pro Instagram esses dias, tu pode entrar lá e buscar, tá entre os primeiros ali, não faz muito tempo, mas foi falando sobre como que a gente tende a gravar tudo, a postar tudo e mostrar tudo para o outro do que a gente está fazendo. Isso é um problema? Eu estou gravando um vídeo aqui agora nesse momento. Não é um problema você documentar a tua vida, tá? Eu gosto disso, acho isso maneiro, acho isso bonito, sabe? Só que o problema tá a partir do momento onde você precisa postar e você não pode postar uma coisa feia para quem tá te vendo. Então você não se sente bem sendo iniciante. E aí esse local de iniciante acaba sendo bem problemático para a pessoa que está começando a fazer alguma coisa. Pô, eu quero postar, eu sou obrigado socialmente a estar postando, ou eu comecei isso para poder mostrar para o mundo, mostrar para o outro, e eu não posso fazer isso. Então eu desisto, né? Então não vou continuar fazendo, já que eu não posso postar, já que eu não posso fazer isso que era obrigatório, que é reafirmado e afirmado aí aos quatro cantos pelas pessoas que acabam vivendo e confirmando essa logística, tá? Eu fiz questão de pontuar isso daqui porque pode ser que isso esteja acontecendo com você aí desse lado. Então, caso isso esteja acontecendo, o primeiro ponto, assim, o primeiro passo é realmente reconhecer que isso está acontecendo com você. Então, o último recado e o final aqui para esse vídeo é justamente... Quero deixar claro que você não precisa ser bom em tudo que tu faz, tá? Tu pode ser ruim nas coisas que tu vai começar a fazer. Não tem problema algum em você passar por esse momento, tá? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não persiste naquilo ali justamente porque a gente não é bom. Mas se a gente não passar por esse momento onde a gente não é bom, onde a gente faz alguma coisa mal feito, a gente não vai chegar naquele local onde a gente gostaria de estar. Seja, novamente, seja num treino, seja numa atividade física, seja, pô, vou correr, quero correr 5 km, mas hoje eu não consigo correr 1 km. Mas tu precisa passar por esse período, né? E aí, novamente, tu não precisa postar esse período, tu não precisa mostrar para o outro, até mesmo buscar uma validação no outro para poder continuar fazendo isso que você gostaria. Tu só precisa continuar, tu só precisa aceitar o lugar de iniciante. Espero que tenha feito sentido esse vídeo, espero que algumas palavras tenham feito sentido aí para sua vida. Foi um vídeo bem rápido, foi um vídeo bem simples, tá? Eu pretendo aqui trazer mais vídeos nesse formato mais falado, mais simples aqui, entre eu e você, tá? Espero que tenha feito sentido, espero que tenha te levado pensamentos ou até mesmo sentimentos positivos aí para sua vida. Dito isso, eu reforço para poder fazer psicoterapia comigo, o link tá embaixo, meu Instagram, o link tá embaixo, minha newsletter, o link tá embaixo, qualquer outro link que também eu pense aqui durante a edição que eu acho relevante, o link tá embaixo, tudo bem? Os comentários estão abertos, caso você queira comentar sobre o vídeo, comentar sobre o assunto, por favor, fique à vontade, a ideia é realmente essa, não somente eu falar, mas caso você queira pontuar, caso você queira me perguntar alguma coisa, seja aqui nos comentários, lá no meu Instagram, qualquer outro local que você me encontre por aí, por favor, fique à vontade para poder falar comigo e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço.